Apocalipse capítulo 5, versículo 6 em diante. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: ao que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém? Os irmãos podem se assentar. Como eu não vou mesmo pregar nesse texto, em Apocalipse, esse texto serve como uma base para aquilo que nós vamos falar hoje. E o que nós vamos falar hoje é sobre a centralidade de Cristo no culto. O culto deve ser cristocêntrico. Os irmãos lembram que estamos falando sobre solos Cristos. E nas 2 semanas anteriores nós falamos do problema que Lutero teve de enfrentar na sua época, onde a igreja dizia que não era somente Cristo o nosso intercessor. Havia, na verdade, uma escala, é assim que a Igreja Católica considera. Você está aqui, né? Acima de você tem os santos, acima dos santos tem Maria, acima de Maria tem Jesus e acima de Jesus tem Deus. Então, para você chegar a Deus, você tem que subir um prédio aí, né? Com elevador e tudo mais. Às vezes até elevador é muita audácia, você tem que ir por escada, né? E quando você está aqui e pede a um santo, eles chamam isso de dulia. Quando você pede ao santo que pede a Maria, chama de hiperdulia. Quando você pede a Cristo Jesus, então é adoração. Então, eles dão estes nomes distintos para dizer que todos os santos e Maria têm acesso aí, ou que eles têm participação na nossa mediação. Entretanto, já vimos que a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Não tem uma escada, você tem apenas um meio, e este meio se chama Jesus Cristo. Nós já vimos isto e vimos também na semana passada, por que Cristo deve ser unicamente Ele o mediador. Por que só Cristo deve ser o mediador? Nós vimos isto. Porque só Ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Porque Ele fez toda a obra da redenção. Porque só Ele viveu uma vida perfeita. Enfim, nós falamos sobre isso na semana passada. Hoje eu quero falar que, ainda falando sobre somente Cristo, os cultos devem ser cristocêntricos. Ou seja, a centralidade do culto, da adoração, das nossas reuniões, devem girar em torno unicamente de Cristo. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que os cultos devem ser também cristocêntricos. Eles devem ser apenas cristocêntricos. Nós temos que responder como Lutero, porque a Igreja Católica não negava que Jesus é o mediador. Ela negava que somente Jesus faz a obra da intercessão. Ele faz também, segundo o catolicismo romano. Mas o que nós estamos vendo no meio evangélico é também a mesma coisa, porém travestida de um outro modo.
Nós estamos vendo que os cultos não são mais cristocêntricos, ou mesmo que Cristo esteja no culto, ele é um dos personagens. Há outros personagens a ser adorados nos cultos, nas igrejas hoje. Hoje estamos vivendo em um tempo de culto à personalidade. E eu quero citar aqui, neste primeiro ponto, que é o culto à personalidade, eu quero citar 4 personalidades e seus derivados que são hoje mencionados, para não dizer adorados, eles são mencionados nas igrejas, nos cultos, e muitas vezes idolatrados. O primeiro personagem são os anjos. O presbítero João leu no início do culto aqui o texto de Hebreus, que os anjos, eles são seres espirituais, eles são santos, os anjos de Deus, eles são santos, eles nunca pecaram. Aos que pecaram, Deus jamais os perdoou, como nós sabemos. Mas o texto, o autor aos Hebreus, ele disse claramente: a qual dos anjos Deus chamou de filho? A nenhum. Então, há igrejas em nossos dias que praticam a angelolatria. A angelolatria é a idolatria a anjos, é a adoração a anjos. Agora, quando nós falamos que uma igreja pratica angelolatria, que adora a anjos, nós estamos nos referindo aos anjos de Deus ou aos anjos do diabo? Certamente não vai haver nenhuma igreja cristã que diga que está adorando a anjos. Entretanto, como nós vimos em Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e 9, o apóstolo João recebe a visão de Apocalipse do anjo, que Jesus mandou o anjo entregar para ele aquela visão. João fica tão admirado com aquela visão que ele quer adorar o anjo que lhe mostra. Ele curva-se diante do anjo para o adorar e o anjo diz: olha, não faça isto, adora a Deus, porque eu sou teu conservo. O que é um conservo? É servo com, ou seja, um colega de trabalho. Ele trabalha junto com a igreja, os anjos trabalham juntos com a igreja, os anjos trabalham em prol da igreja, os anjos trabalham, diz Hebreus 1,14, que eles são espíritos ministradores para aqueles que hão de herdar a salvação. Veja bem, os anjos trabalham pelos salvos e as pessoas querem adorar anjos. Agora, se anjo de Deus não se arrisca de maneira nenhuma a estar, eles não se atrevem, irmãos. Veja o que eu estou dizendo. Os anjos de Deus não se atrevem a entrar numa igreja que pratica angelolatria. Eles não se atrevem. Eles não entram. Porque eles sabem que se eles receberem a adoração daquela igreja, eles poderiam ser punidos ali, ou seriam punidos como foram os anjos que caíram no princípio. Então eles jamais, assim como aquele anjo rejeitou imediatamente a adoração de João, apóstolo, eles não entram em nenhuma igreja que pratica angelolatria. Os irmãos perguntam: pastor, mas tem igreja que adora anjo? Bom, comecemos pela católica, que faz oração a São Gabriel. Quem vocês acham que é São Gabriel? Não é o filho da irmã Angelita. Com certeza não é. Obviamente é um anjo. Aquele anjo, digamos que o mais mencionado na Bíblia, tanto na época de Daniel, quanto ali na época de Maria, na época de João Batista, do pai de João Batista. Existe a oração católica a São Gabriel, a São Miguel. Enfim, a Igreja Católica direciona o seu culto não somente a Cristo, estão percebendo? O culto católico não é cristocêntrico, ele é misturado, ele traz outro personagem para dividir a glória de Cristo. Mas os irmãos estão achando que isso se restringe apenas à Igreja Católica?
De maneira nenhuma. Quantos de vocês já ouviram pregadores dizendo: anjo do Senhor, fica na direita, agora vá para a esquerda, agora vem um anjo que sente neste púlpito, e fique um anjo na porta com espada de fogo. E vocês acham que o povo não gosta? Vocês acham que o povo, se você disser: irmãos, Jesus está aqui, quando diz, fala: amém. Agora, se disser: irmãos, esta igreja está cheia de anjos, é todo mundo pulando, oh, glória, aleluia. Tem um tocando em mim, tem um mexendo comigo. Vocês acham o quê? Que os nossos cultos são realmente cristocêntricos? Nós é que não queremos ficar falando que anjos estão aqui presentes, embora eles estejam, a palavra diz que eles estão presentes nos cultos, inclusive as mulheres, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 10, as mulheres deviam usar o véu por causa dos anjos que estavam presentes no culto. Veja bem, meus irmãos, isso aí é um comentário para uma outra pregação. Não fica inculcado com isso agora não. Preste atenção no que eu estou falando. Preste atenção, meus queridos, que ainda que os anjos estejam aqui agora presentes, eles estão agora ouvindo esta mensagem que eu estou pregando. A Bíblia diz em Efésios 3, verso 10, que os anjos estão aprendendo com a igreja sobre a multiforme operação de Deus. Os anjos não sabem o que é pregar evangelho. 1 Pedro capítulo 1, verso 12 diz que os anjos anelam, desejam perscrutar, sondar, saber o que é o evangelho. Porque o evangelho fala de arrependimento e perdão de pecado. O anjo nunca foi perdoado, como é que ele vai saber o que é isso? Ele pode saber na teoria, mas na prática ele não sabe. Porque os anjos que pecaram, Deus nunca perdoou. E os que não pecaram, nunca receberam perdão porque não pecaram. Agora veja, que quando se fala sobre os anjos que estão presentes no culto, a igreja pega fogo. Mas se fala que Jesus Cristo está presente, amém. Um dia terminou um culto, o irmão falou assim: ei, pastor, Deus, eu vi 2 anjos, um ali naquele canto e outro ali. Eu falei: Jesus, você viu? Eu queria saber sobre ele. Não é? Mas por que achou que ia ficar empolgado? Sério, irmão? Nossa igreja tem anjo? Agora deixe-me citar para vocês o exemplo de um pastor que tem uma igreja nos Estados Unidos. Ele é brasileiro, pai da cantora Elaine de Jesus. O pastor chama Uriel de Jesus. Este pastor, obviamente, Uriel é o nome de um anjo citado pelos apócrifos, né, da Bíblia católica. E também no livro de Enoque tem o nome deste anjo, Uriel. Este pastor, irmãos, a igreja dele, preste atenção nisto, porque isto é um absurdo. Este pastor tem uma igreja lá nos Estados Unidos, que é uma igreja voltada para anjos. Toda ela tem a figura, ela é enfeitada, ela é construída para o formato dos anjos, para que as pessoas saibam que os anjos estão ali presentes. E quando ele está dando início ao culto, ele convoca os anjos, ele invoca os anjos, e as pessoas estão ali sentadas e elas sentem a presença dos anjos. Uma pessoa muito curiosa aqui do Brasil foi lá para ver este fenômeno. E esta pessoa, assim, incrédula sobre isto, não pode. Como pode? Os anjos vão se manifestar num culto? E então esta pessoa foi a um culto na igreja de Uriel de Jesus. E quando ela se assentou no banco, quando ele começou o culto e fez a invocação dos anjos, esta pessoa sentiu mesmo de fato. Enquanto ele falava assim: olha, o anjo está aí, ó. Ele sentiu arrepio. Ele sentiu arrepio. E agora o anjo passou aqui e tocou nessa irmã. Aí aquela irmã tomou algumas atitudes de reações estranhas, e ele disse que sentiu arrepio gelado passar por ele naquele momento em que ele estava falando. A igreja é assim de gente, porque todo mundo quer ver anjo, quer sentir anjo. Muita gente já viu, muitas pessoas viram, já tiveram visões de anjo. Diz que há pessoas que vão visitar, que nunca viram anjo, chegam lá, elas veem, elas contemplam a visão dos anjos. Então, isso é muito absurdo, isso é um problema. Veja, por que é um problema?
Porque nós já vimos biblicamente que os anjos de Deus, eles não aceitam adoração em hipótese nenhuma. A simples menção do apóstolo João de se curvar diante de um anjo fez com que o anjo o impedisse desta realização, porque ele não queria receber adoração, porque ele sabe qual foi o destino que Deus deu para os anjos que se rebelaram contra Deus. Eles jamais irão receber adoração. Então, o que acontece? A minha pergunta continua. Esta adoração, esta dulia, esta latria que as pessoas prestam aos anjos num culto, são aos anjos de Deus ou aos anjos do diabo? Certamente não pode ser os anjos de Deus, porque eles não recebem esse tipo de serviço. São demônios. Agora abra os teus ouvidos. São demônios que recebem esse tipo de culto. Se de fato um culto está sendo voltado para a visão de anjos, se de fato um culto está voltado para a invocação de anjos, para oração a anjos, para petições a anjos, não podem ser os anjos de Deus. Então, como não existe uma terceira categoria de anjos, só pode ser os anjos de Satanás, os demônios que estão ali presentes, e que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, que Satanás ele tem o poder de se transfigurar até em anjo de luz, para enganar as pessoas. Oh, meus queridos irmãos, vocês estão pensando que isto é uma brincadeira a ser desconsiderada? Muita gente pensa que isto é uma brincadeira a ser desconsiderada. Mas, pastor, cada um tem um tipo de culto. Eu sei que tem. Mas não diga que este culto é para Cristo. Este culto não é cristocêntrico. De fato, a igreja, os anjos estão presentes, mas eles não podem receber nenhum tipo de menção, nenhum tipo de latria, que é culto, serviço, e nenhum tipo de dulia, que é um serviço mais... Latria é um serviço sagrado, dulia é um serviço dedicado, algo submisso, e muito menos adoração. Se há igrejas desta natureza, se há pessoas que fazem menção de anjos em suas reuniões de culto e ficam exaltando estas presenças espirituais que de fato estão aqui, os anjos estão me ouvindo agora? Eles estão aqui? Achei que vocês iam. Agora ninguém mais vai, né? Todo mundo vai ficar quietinho agora quando falar que o anjo está aqui quieto, né? Ouvindo. E eles estão preocupados, eles ficam preocupados, pois se uma igreja começa a levantar a voz em adoração, eles saem imediatamente daquele lugar. E se eles saíram, é porque Jesus já não está. Agora imagina quem entra. Pois muito bem. Veja que os cultos devem ser cristocêntricos. Tem igrejas que praticam angelolatria. Segunda coisa, tem igrejas que praticam a carismatolatria. Carismata, no grego, quer dizer dons espirituais. Latria, adoração ou serviço. Tem igrejas que praticam a carismatolatria, idolatram os dons espirituais. Vamos lá. Cristo ornamentou sua igreja com dons. Isto é inegável. A palavra diz em Romanos 12, em 1 Coríntios 12, em Efésios 4, em 1 Pedro 4, a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo ornamentou sua igreja com dons. Agora, há um problema muito sério, porque as igrejas, principalmente as pentecostais, carismáticas e neopentecostais, elas fazem o culto girar em torno dos dons. Então elas estão desmerecendo a pessoa que deve ser adorada, que é Jesus Cristo. Elas deixam de adorar aquele que ornamentou a igreja para adorar o ornamento. Então tem pessoas que dizem assim: pastor, eu não senti muita presença de Deus não, porque ninguém falou em línguas. Essa igreja está muito fria. E as pessoas querem manifestações sobrenaturais de dons espirituais para o momento do culto, não porque estes dons edificam a igreja, mas porque querem adorar o dom de Deus, ao invés de adorar o Deus dos dons. O exercício dos dons existe sim, e é para a edificação da igreja. Agora, o culto
é para Cristo. Amém? O culto é para Cristo. A terceira personagem que eu quero citar aqui são as pessoas mesmo. Vamos falar da personalatria. A personalatria é o culto às pessoas. Agora, você diz, mas pastor, existe culto que é dirigido às pessoas? Claro que sim. Veja bem, há igrejas que elas dizem o seguinte, que o culto deve ser voltado para o visitante. O culto deve ser feito para o visitante, para que o visitante se sinta bem, seja bem recebido, bem acolhido na igreja, para que ele ouça uma palavra de vitória, para que ele escute uma palavra motivadora, que levante ele e seu astral, não é? Mistura até com esoterismo, seu astral tem que sair bem da igreja, e aí o cara, ele fica todo empolgado e diz, nossa, que igreja maravilhosa. Por quê? Porque o culto foi voltado para ele. Quem não quer um culto para si? Quem não deseja? Os anjos não, porque eles já sabem o resultado. Nós não sabemos ainda, porque se a gente tivesse uma visão de 1 minuto do que é o inferno, com certeza nós também não íamos querer um culto para nós. Mas como nós não temos essa visão, então ficamos inchados, nós ficamos, puxa, não, que isso, não precisa, né? Claro, continue o culto assim. Nós nos sentimos massageados por esse tipo de idolatria. Então, muitas igrejas dizem, não, o culto tem que ser para o visitante. Vocês já viram dizer assim, irmão, o culto de ensino é para a igreja, mas o de domingo é para o visitante. Por quê? Porque o de domingo é para as famílias. As famílias vão para a igreja. E daí? Tem que ser família mesmo. Aí. Você quer que venha o quê? Bicho? Vai encher a igreja de cachorrinho, de jeguinho, para ouvir o culto. Tem que ser para as famílias. E as famílias precisam ouvir o quê? A palavra de Deus. As famílias precisam se reunir para adorar quem? A Cristo. O culto tem que ser cristocêntrico, não importa quem esteja no culto. É voltado para Jesus Cristo. Não é? Agora, não somente o visitante, veja que há igrejas que praticam o culto para o preletor. Ah, vem o preletor de fora. Aí o cara é muito gabaritado, então nós ficamos toda hora citando o nome dele. Nossa, fulano de tal está aqui hoje. Irmão, você tem que ver, a palavra dele é muito maravilhosa. Não é a palavra dele, meu filho, é a palavra de Deus, que é maravilhosa. Somente Jesus, somente da boca de Jesus saiu as seguintes palavras: minhas palavras são espírito e vida. Ninguém tem mais palavras que são espírito e vida, somente Jesus. Qualquer pregador, por mais famoso, por mais bíblico, por mais temente a Deus que ele seja na transmissão do Evangelho, ele nada mais é do que um servo que está transmitindo a mensagem do seu Senhor. E é o seu Senhor que tem que ser adorado e não ele. Outra coisa, político. Agora sim, né? O nosso venerável é na China, no Japão. O nosso honorável também. O nosso honrado prefeito, sente-se aqui, né? Tem uma cadeira especial. Nós separamos um trono de ouro aqui para o nosso político que veio visitar a nossa igreja. Irmãos, vamos prestar as devidas... Claro, honra quem tem honra, mas o culto é para Cristo. Culto não é para político. Culto não é para personalidade. Convidado ilustre, fulano de tal, é o cangaceiro aqui da cidade, né? Fulano de tal, pistoleiro da cidade, ele realmente tem que ser bem tratado, porque senão ele pode pegar, não é? É igual aquela história do pistoleiro que foi para a igreja lá, do padre, assistiu uma missa, gostou muito, mas ele se confessou primeiro, antes de ir na missa, ele confessou dizendo, padre, eu tenho um problema. Quando uma pessoa mente, eu faço... Se ela mentir de novo, eu faço... Na terceira mentira dela, eu já mato. Aí o padre, santo Deus... né? E aí falou, reza as Ave Marias, pai. Deu lá as penitências dele, ele fez. Mas ele gostou muito do padre e foi para a igreja. E aí ao chegar lá, ele disse, padre, gostei muito do senhor, eu quero ficar aqui nessa igreja. Muito bem, seja bem-vindo. No dia então da homilia, o padre estava pregando que
Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Aí o cara lá fez... Aí o padre, irmão, mas cada pão era do tamanho dessa igreja. Não é? A mensagem dele foi reduzida com medo de morrer. Ou seja, vamos prestar culto ao Senhor matador. Não interessa. Quem quer que seja a personalidade ilustre, político, preletor, cantor, nós estamos vendo aqui pessoas que estão de fato roubando a glória de Cristo, e a igreja fica concedendo honra cultica para estas pessoas, cantores, pregadores, palestrantes, motivacionais. Hoje em dia são coaches, né? Quem ouviu falar de coach? Coach é o cara que dá instruções para os pastores fazer suas igrejas crescer. São os coaches, né? Não tem os coaches que recebem 200 mil de uma empresa para fazer a empresa crescer, as palestras psicológicas, motivacionais, isso e aquilo. Agora tem outro nome, coach. Existe coach também para a igreja. Os coaches cristãos, assim, está bombando na internet. Stand-up. O que é um stand-up? É um cara que vai para a igreja para fazer palhaçada, para contar piada. Comediantes estão fazendo o povo se divertir, enquanto o navio está naufragando, está afundando, as pessoas estão descambando para o inferno, e aí estão pessoas fazendo cócegas, fazendo as pessoas sorrirem, com palestrinhas de casais, com palestrinhas de jovens, que querem entretenimento dentro da igreja, porque senão não fica na igreja. Está simplesmente um culto, não somente a personalidade, mas está um culto, está tendo uma adoração ao movimento. Apóstolos, patriarcas. Aqui em Manaus tem um patriarca que ele ungiu 1000 apóstolos de uma só vez. E o púlpito dele é alto, que é mais ou menos da altura do pescoço de um homem de média estatura. O púlpito dele tem a altura de 1,60 mais ou menos. E aquele monte de pastor, multidões de pastores, chegam aos pés do púlpito dele para jogar dinheiro. E ele lá em pé e assim, lotado de dinheiro. Porque se você quer ser honrado, você tem que honrar. E honra para eles é isto aqui, dinheiro. Um certo obreiro de um pastor que ia ser consagrado apóstolo, ele perguntou: pastor, posso ir com o senhor? Ele disse: você tem 25 mil reais para dar? E ele falou: não. Então o que você quer fazer lá? Você não pode honrar a pessoa, você não deve ser honrado. Os irmãos pensam que isto é brincadeira? Hoje o culto à personalidade não se faz um culto para Cristo. Diz que Cristo está lá, mas dividindo o trono de Cristo com mais alguém. A única pessoa que deve ser adorada é Cristo e mais ninguém. O culto é para Ele, como todas as coisas são para Ele. E a quarta personalidade que eu coloquei aqui é o materialismo. Igrejas que estão adorando ao dinheiro, fazendo culto ao dinheiro. Isto se chama de mamonolatria. As pessoas estão adorando Mamon. As pessoas estão adorando o Deus riqueza, o Deus dinheiro. Quando Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele já deixou muito bem claro no seu sermão da montanha, quando Ele diz: não podeis adorar a Deus e as riquezas. O que tem de difícil de entender nisso, gente? Mas é muito difícil para as pessoas compreenderem isto. No Novo Testamento, nós temos o exemplo de uma igreja dessa, que adorava o dinheiro, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela dizia o seguinte, irmãos: rico estou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Agora, o diagnóstico de Jesus sobre esta igreja era o oposto. Jesus dizia assim: você não sabe que você é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. O que vocês devem achar sobre uma igreja que hoje se destaca como mega igreja na cidade, no estado ou no país? Jesus Cristo acha o oposto. E o achar de Jesus é definição do que de fato é aquela igreja, não é um simples achar.
O meu é achar, o seu é achar, mas Jesus não. Jesus é um diagnóstico verdadeiro. Jesus Cristo, ele olha para uma igreja desse naipe, dessa categoria, e ele diz assim: miserável, desgraçada, pobre, cega, nua. Mas pastor, esta igreja faz muita coreografia, teatro, louvor, tem muitas coisas que são maravilhosas lá dentro. Você vê o mover ali naquele lugar, o fogo cai e um monte de coisa, mas não tem Cristo. Jesus Cristo está do lado de fora. Como ele disse para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Por que ele bateria se estivesse do lado de dentro? As igrejas, quando adoram Mamon, expulsam Jesus, porque eles não andam de mãos dadas. Todos que são dessa natureza pensam que não tem problema. Estava conversando com uma pessoa sobre isto e mostrando a minha decepção com esse tipo de igreja. E ele disse: pastor, mas Deus nos chamou para sermos abençoados. Qual que é o problema? Aí eu pensei, sabe aquela avalanche de pensamento em um segundo? Veio uma avalanche de pensamento em um segundo na minha cabeça. Na hora de falar demora, mas veio em um segundo. Primeiro, eu vou ter que explicar para esse cara o que é bênção. E vai demorar. Segundo, eu vou ter que falar para ele o que é uma igreja, que ele não sabe também. Terceiro, eu vou explicar a diferença de você usar a riqueza e da riqueza te usar. Eu vou explicar para ele a diferença entre o senhorio de Mamon na vida de uma pessoa e o senhorio de Cristo na vida de uma pessoa. Eu acho que eu vou levar mais ou menos umas 4 horas conversando com esse cara para explicar para ele entender a minha tristeza. E isso tudo veio na minha mente em um segundo. Então eu desisti. Vale a pena? Quando a pessoa olha para esse estado podre da igreja e diz: o que é que tem? Acabou a conversa, meu irmão. Não dá, simplesmente não vai dar. Porque são 4 horas de explicação para no final ela perguntar para você de novo: o que é que tem? Então este é o grave problema, a grave doença da igreja hoje. Ela passa pelo diagnóstico de descentralizar Cristo dos cultos. Não quer dizer que ela não faça menção de Cristo. Ela faz. Mas não é só Ele que está ali. Ali tem muita coisa que divide a cena com Jesus. E nós precisamos tomar cuidado, e eu vou falar aqui para a nossa igreja hoje, por quê? Porque chega, por exemplo, um culto de aniversário da igreja. Vamos fazer, em novembro vai ter, né? Mês que vem, dia 25 e 26 de novembro, vai ter aniversário da igreja. Tudo bem, vamos fazer um culto, mas você está fazendo um culto para quem? Um culto para a igreja? Vamos comemorar o aniversário da igreja, tá? Nós vamos celebrar Cristo, porque mais um ano Ele concedeu para esta igreja aqui. Mas continua sendo Cristo, continua sendo Ele o centro do nosso culto, da nossa reunião. Agora tudo acaba girando em torno de uma igreja, de uma pessoa, e coloca, não que seja errado você, as pessoas começam, põe foto do que nós fizemos, olha, irmão, relatório de quantas almas nós ganhamos, olha como multiplicou essa célula, olha como isso e aquilo aconteceu. Irmãos, tudo isto para quê? Para quê? É para adoração a Cristo mesmo? Então deixe-me dizer agora outra coisa. Esta é a primeira parte de como os cultos hoje não são cristocêntricos. Eu quero passar para a segunda parte, que é mostrar para os irmãos que, como nós lemos no texto de 1 Timóteo, que diz que há um só Deus, portanto há um só mediador. Irmãos, uma vez que há um só Deus e há somente um mediador entre Deus e os homens, todo culto deve circundar em torno dele.
em torno dele. Eu quero oferecer 19 razões para que vocês aprendam por que um culto deve ser centralizado na pessoa de Cristo. E eu quero agora que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Vamos começar no capítulo 1. Deixe aberta a sua Bíblia. Deixe aberta a sua Bíblia em Colossenses. E nós vamos ler aqui a partir do capítulo 1. Eu não quero ler porque vai tomar todo o nosso tempo. Porém, eu vou citar aqui as referências. Se você tiver uma caneta, marque em sua Bíblia para que você leia em casa estas referências, que são 19, na verdade 20 razões. Eu coloquei 2 em uma aqui. O que tinha, né? Já era 19, o que tinha deixar 20? Eu coloquei 2 em uma, mas vamos lá. 19 razões porque os nossos cultos devem estar centralizados na pessoa de Cristo, de acordo com a lista que o apóstolo Paulo nos dá na carta que ele escreve aos Colossenses, capítulo 1. A primeira razão porque o nosso culto deve ser cristocêntrico, capítulo 1, verso 14, diz assim: no qual temos a redenção, que é a remissão dos nossos pecados. Veja bem, a primeira razão porque um culto deve ser cristocêntrico é porque ele, Jesus, nos comprou e nos perdoou dos nossos pecados. Seria impossível prestar qualquer culto a Deus se não fosse pela obra de Jesus. Já que somos pecadores e não podemos ser aceitos por Deus, exceto que a nossa dívida do pecado esteja paga. E quem pagou esta dívida foi Jesus. Por isso, somente Ele deve ser o centro de um culto. Jesus não apenas perdoou os nossos pecados, mas nos comprou para Deus. Veja que o versículo ele usa 2 substantivos. Ele fala de redenção e remissão. Redenção é comprar, remissão é perdoar. Meus irmãos, Jesus Cristo poderia nos comprar. Olha aqui, presta atenção em mim. Jesus Cristo poderia nos comprar para condenar. Poderia. Ele diz: eu compro, é meu, e eu condeno, porque é meu. Há uma diferença entre comprar e perdoar. Quando ele compra, ele se torna o nosso Senhor. Quando ele perdoa, ele se torna o nosso Salvador. E os 2 substantivos que Paulo usa no verso 14 são estes: em quem temos a redenção, ou seja, em quem fomos comprados. Mas ele diz: isto é a remissão dos nossos pecados. Isto é o perdão dos nossos pecados. Nós não apenas fomos comprados por Cristo, nós fomos perdoados por Ele. Portanto, o culto deve ser cristocêntrico, porque sem o sacrifício de Cristo não haveria culto algum. Pelo menos não ao Deus verdadeiro. Segunda razão que eu quero dizer: porque Ele é a imagem de Deus. Versículo 15 diz: este é a imagem do Deus invisível. Oh, meus irmãos, se existe uma única imagem que você pode adorar sem que se constitua pecado, é Cristo, a imagem de Deus. A igreja pratica até hoje, infelizmente, adoração a imagens, no plural. Mas só existe uma imagem que você pode adorar, que não é pecado. E esta imagem de Deus se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. Embora esta imagem não deva ser fruto da nossa imaginação, sabemos que Deus tem uma imagem e ela não é nada além de Cristo, seu Filho. Portanto, adorar e cultuar a Cristo, porque Ele é a imagem de Deus, nos mostra o quanto Ele nos amou e sempre relembra o seu amor por nós quando Ele veio até nós, trazendo a imagem de Deus na nossa. Lembre-se disso: se Cristo é homem, é porque Ele, sendo Deus, nos amou e absorveu nossa imagem para se parecer conosco. Isso nos leva a adorá-lo. Ele disse para Filipe: quem me vê, vê o Pai. João 14, 8 e 9. Terceira razão, porque Jesus é o primogênito de toda a criação. Versículo 15 ainda, ele diz: ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Veja, meus irmãos, isto não quer dizer que Jesus foi a primeira criatura, o primeiro a ser criado, como dizem os testemunhos de Jeová.
Os testemunhos de Jeová querem dizer que Jesus não é Deus porque ele foi criado e mostram este versículo dizendo que Jesus é o primogênito da criação. E eles interpretam, Jesus é o primeiro a ser criado. Mas não é isso que o versículo está dizendo. Ele está dizendo que Jesus como filho primogênito, veja bem, Jesus como filho primogênito, gerado e não criado, tem o direito de primogenitura de tudo aquilo que o Pai criou, porque o Pai criou por Ele e para Ele, como vamos ver no verso 16. Quando Paulo diz primogênito da criação, Paulo está dizendo, Jesus tem direito sobre tudo o que o Pai criou, porque Ele é o filho primogênito, é o mais velho. Ele não está dizendo que Ele foi o primeiro a ser criado, mas que ele como filho primeiro. Por que primeiro? Jesus não é unigênito, mas quando ele nos comprou, ele nos constituiu como vários filhos de Deus. Então ele se torna o primogênito, o mais velho. E como mais velho, de acordo com a lei de Moisés, ele tinha o direito dobrado sobre a herança do seu pai. Por isso Paulo diz que ele é o primogênito da criação. Tudo que Deus criou é direito de Cristo. Aí a gente canta bem assim, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Não, é dele, a herança é dele, não é nossa não. Até eu e você, quando fomos comprados por Cristo, Deus nos fez herança dele. Deus não... Olha irmãos, meu Deus. Como é que eu explico isto? Quando Deus criou tudo que existe, visível e invisível, anjos, principados, potestades, o ar que você não vê, o átomo, o íon, o elétron, o próton, qualquer divisão do átomo, porque o átomo já não é mais átomo, né? Átomo significa indivisível, agora ele já foi dividido, então... Até tudo aquilo que se divide, qualquer que seja a coisa que Deus criou, visível ou invisível, pertence a Cristo Jesus. E então, todo ser humano, todos os anjos, todos os animais, tudo pertence a Cristo, não interessa se é salvo ou se não é, tudo é dele, tudo pertence a ele, mas, como o pecado entrou e manchou toda a criação de Deus e Jesus Cristo veio para resgatar e restaurar isto. Então Jesus paga com o preço de sangue sobre um povo chamado igreja, a quem o Pai dele pega este povo e dá de novo para ele. Nós somos duplamente de Jesus, nós somos de Jesus porque fomos criados para ele, e nós somos de Jesus porque fomos comprados por ele, pertencemos a ele. Entenda isto. Entenda que você e eu, como salvos, somos dele. Deus nos deu como herança de Jesus mais uma vez. Quarta razão, porque Jesus deve ser o centro de um culto. Porque tudo que existe, seja visível ou invisível, foi criado nele. Versículo 16. Quando a igreja pratica angelolatria, como eu estava falando no início, ela peca. Porque ela deixa de adorar o Criador para prestar adoração à criatura. Existe uma desonra a Cristo, em quem todas as coisas foram criadas. Isto quer dizer, meus irmãos, preste atenção. Esse texto não está dizendo que foi Jesus que criou. Esse texto está dizendo que Deus criou nele. Jesus era a forma que Deus usou para fazer tudo. Tudo que existe tem a forma dele. Nada foi feito fora dele. Quando João diz no Evangelho, tudo foi feito por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele está dizendo isto, que Deus não criou absolutamente nada sem passar pela forma do seu filho. Cristo é tão mínimo, invisível, que ele criou em Cristo, ele usou Cristo como forma para fazer o átomo, o íon, o elétron, o próton, e Cristo é tão enorme,
tão abrangente, que Ele criou todo o universo. Ele criou tudo que você nem acha que existe, nem sonha que existe. Principados, anjos, espíritos, qualquer coisa que seja, que nós nem temos ciência, nem conhecimento. A forma é Jesus. Quinta razão, porque tudo foi criado para Ele. Não somente nele, mas para Ele. Verso 16 ainda, esta verdade nos mostra quão estúpido é fazer um culto à personalidade, ou aos dons espirituais, ou a anjos, ou ao mamon, materialismo, a qualquer outra coisa que não seja Cristo, porque se o próprio Deus Criador fez tudo para Ele, segue-se que Ele somente é digno de louvor. Esta é a opinião de Deus, e a opinião de Deus basta. Não teve nada que Deus criou que Ele não estivesse pensando no seu Filho. Absolutamente nada. E quando diz no princípio criou Deus os céus e a terra, se referindo ao universo, Ele estava dizendo, meu filho, é para você. E nós falamos que Deus criou todas as coisas e deu para o homem. Meu Senhor, que humanismo é este? Que culto à personalidade, que culto à humanidade é este que nós praticamos, irmãos? Deus não fez nada para ninguém a não ser para o seu Filho Jesus. E se o próprio Deus, Criador, sábio, fez tudo para o Filho dele, por que nós não vamos cultuar o Filho dele? Porque temos que dividir o culto de Cristo a Cristo com outra coisa, outra pessoa. Sexto lugar, porque Ele é antes de todas as coisas. Versículo 17. Esta parte fala da eternidade de Cristo. O apóstolo João começa o seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo. O princípio de João é diferente do princípio de Gênesis. No princípio de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, é o princípio da criação. Mas quando diz no princípio era o verbo, está falando de sua eternidade, está falando que ele já existia. Este princípio não tem contagem de tempo. Culto cristocêntrico por causa da eternidade daquele que é adorado pela igreja. Tudo mais teve um início, portanto não merece adoração. Sétimo, porque Ele é o sustentador de todas as coisas. Verso 17, a parte B. Se não fosse Cristo, tudo que Deus criou estaria desmoronado. Nenhuma lei da física, da matemática, da moral, nada disso funcionaria no universo. Ele sustenta todas as coisas. O autor dos Hebreus diz no verso 3, capítulo 1, verso 3, que é pela sua palavra poderosa que Ele sustenta o universo. Aleluia. Seria tolice adorar o que é sustentado, ao invés de adorar o que sustenta. Os anjos são sustentados. Se Jesus não sustentasse os anjos, eles já teriam explodido espiritualmente, deixado de existir. Se Jesus não sustentasse a gente, nós já teríamos explodido. Se Jesus não sustentasse o átomo, se Ele não sustentasse o universo, a criação, o mar, os peixes, os animais, as pedras, os planetas, os asteroides, se Ele não sustentasse, tudo isso já teria explodido. Tudo existe e funciona com uma lei perfeita da física, da matemática e da moral, porque Jesus Cristo sustenta. Jesus é a lei pela qual funciona tudo, tudo, até leis que nós não conhecemos. Oitavo lugar, porque Ele é o cabeça da igreja, versículo 18. Veja bem, Jesus é o cabeça da igreja, que é o corpo dele. Agora, olha que bonito, o corpo dele presta adoração a uma outra coisa que não seja a sua cabeça. Ou seja, ela tenta dividir o governo e o domínio de Jesus e acaba criando um monstro de duas cabeças.
Sobre o corpo dela tem um monstro, tem 2 cabeças, tem Jesus e mais alguma coisa. E quando a igreja pratica esses 4, adora anjo, adora dom, adora personalidade e adora dinheiro, ela cria um monstro de 5 cabeças, porque quer pôr tudo isso com Jesus. E quantos são os monstros que invadem o coração do homem? Ele coloca sobre seu corpo. Porque só tem uma cabeça, porque o corpo é um. O corpo só pode ser um porque a cabeça é uma. Mas se a igreja adora outra coisa, ela cria um monstro. Isso é ridículo, mas é com isso que muitas igrejas se parecem. Em 9º lugar, nós adoramos a Cristo e centralizamos o culto nele porque ele é o primogênito dentre os mortos. Veja bem, Jesus não é somente o primogênito de toda a criação, ele é o primogênito dentre os mortos, porque ele é o primeiro que ressuscitou e venceu a morte, nunca mais morrerá. Todos que ressuscitaram antes ou depois de Jesus voltaram a morrer, mas não ele e aqueles a quem ele ressuscitar na sua segunda vinda para a vida eterna. Somente Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Lázaro ressuscitou, morreu de novo. Provavelmente os fariseus o mataram. Dorcas foi ressuscitada por Pedro e morreu novamente. O filho da viúva de Naim morreu outra vez. Mas o único que viveu para sempre depois de ter vencido a morte se chama Jesus Cristo. Mas veja, aqui não está dizendo que ele é unigênito, está dizendo que ele é o primogênito da morte, da ressurreição. Por quê? Porque ele é o primeiro, isso significa que ainda virá uma série de pessoas que também ressuscitarão como ele, com corpos glorificados, para nunca mais morrerem e viver a eternidade ao seu lado, que é a igreja de Jesus. Aleluia. Então ele tem primazia, ele é o primogênito de Deus, primazia para ele. 10º lugar, porque nele habita toda a plenitude da divindade. Capítulo 1, verso 19 e capítulo 2, verso 9. Veja, capítulo 2, verso 9 diz que aprove a Deus que nele residisse ou habitasse toda a plenitude da divindade. Preste atenção nessas 3 palavras, toda, plenitude, divindade. Primeiro, toda. Não é uma parte de Deus que habita em Jesus. Jesus não é 50% Deus, 50% homem. Jesus é 100% Deus. Toda a divindade está nele. E não diz que é somente toda a divindade, diz que é toda a plenitude da divindade. Paulo está fazendo aqui esta ênfase, ele está repetindo para nós termos a verdadeira visão sobre Jesus. É no corpo de Cristo, no corpo humano de Cristo, glorificado que ele está no céu, é que habita toda a plenitude da divindade. O Pai todo habita nele, o Filho todo habita nele, o Espírito todo habita nele, completamente. Jesus Cristo é o único homem que faz isto. O Espírito de Deus habita em nós, amém? Mas não totalmente. Ele habita parceladamente, vamos dizer. Ele habita de acordo com a nossa condição de recebê-lo. No todo ele habita na igreja, veja. Na igreja de Jesus espalhada por todo mundo, o Espírito Santo habita completamente, mas não em um membro só dela. Sempre cito o exemplo do meu dedo. Meu dedo tem sangue, se cortar sai sangue, mas todo o sangue do meu corpo não está no meu dedo. Assim também, como membros, nós temos o Espírito Santo, mas todo o Espírito Santo não está em mim como membro da igreja, mas ele está em todo o corpo. Mas veja que aqui está dizendo que o Espírito, Deus Pai e Deus Filho habitam totalmente e plenamente no corpo de Jesus. Não está falando que é no Espírito de Jesus. Capítulo 2, verso 9, fala corporalmente. Corporalmente significa que Deus consegue morar totalmente no corpo de um homem. E ele mora no corpo do seu Filho. Agora eu vou dividir o culto. Eu vou dividir o culto, centralizar o culto em qualquer outra pessoa, um sujeito falho, um sujeito cheio de defeitos, ou qualquer outra prática idólatra contra a face de Deus, porque o único que contém toda a plenitude da divindade é Cristo Jesus. 11º, porque ele foi o único que pelo sangue de sua cruz fez a paz e reconciliou consigo mesmo todas as coisas, inclusive eu e você. Versículo 20 e 21. Meus queridos,
Nunca ninguém pôde fazer o serviço reconciliador entre Deus e os homens. Ezequiel 22:30, Deus já dizia que ele procurou um homem para que estivesse na brecha e não encontrou ninguém. O salmista já dizia no Salmo 14 que todos a uma se extraviaram, todos a uma sumiram, desapareceram. E em Isaías 59:16, ele diz assim que ele olhou para ver se havia alguém que intercedesse. Ele olhou para que havia alguém, se houvesse alguém que pudesse mediar, fazer essa intermediação, essa reconciliação entre Deus e os homens, e ele não achou. Portanto, diz a palavra de Deus que ele mesmo fez isto. Ele mesmo foi o nosso intercessor. Ele mesmo com seu braço forte resgatou o seu povo. Porque não havia ninguém para fazer. E diz o verso 21 que ele nos reconciliou com Deus, apesar de nós sermos estranhos a Deus e inimigos seus, por causa das nossas obras malignas. Agora somos santos. Verso 22, sem culpa, ninguém pode nos censurar. Agora, irmãos, não dá para crer que tantas pessoas centralizam outras coisas em seus cultos e não ao único que nos reconciliou com Deus, de quem éramos inimigos. Todas as demais coisas criadas também foram reconciliadas com Deus e no devido tempo serão restauradas, conforme Paulo diz em Romanos 8, 21 e 22. 12º motivo. Porque nosso culto tem que centralizar-se em Cristo, porque em Cristo se escondem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Capítulo 2, versículo 3. Paulo diz assim: em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Isto significa que todo conhecimento real e verdadeiro procede de Cristo. Por outro lado, qualquer conhecimento que seja falaz, que seja falso, é uma afronta a Ele. Por isso, a adoração à personalidade nos cultos não passa de uma ignorância fatal e mortal para a igreja que a pratica. Vocês estão pensando que 1 mais 1 é igual a 2 porque a matemática fala isso? 1 mais 1 é igual a 2 por causa de Jesus. Qualquer fórmula química, física, matemática, qualquer silogismo filosófico que seja verdadeiro, procede de Jesus. Nele é que estão todas as fontes do conhecimento e da sabedoria. Décimo terceiro, porque nele está a nossa perfeição. Capítulo 2, verso 10 diz: também nele estais aperfeiçoados. Nós não precisamos de práticas legalistas para sermos aperfeiçoados. Cristo e somente Cristo nos basta e nele já estamos aperfeiçoados. Nós não precisamos de lei, nós não precisamos de anjos, nós não precisamos de dons, nós não precisamos de personalidade nem dinheiro para sermos aperfeiçoados. A nossa perfeição se dá em Cristo Jesus e Deus decidiu assim, está decidido. Em Cristo somos perfeitos. 14º, porque ele é a marca da nossa circuncisão. Capítulo 2, de 11 a 14. A circuncisão, os irmãos sabem, era o sinal da aliança de Deus com os hebreus no Antigo Testamento. Agora, Paulo diz, unidos a Cristo, isto é que é a circuncisão. A verdadeira marca de uma aliança de um homem com Deus está na sua união com Cristo. Paulo diz que nós fomos sepultados com ele no batismo e então ressurgimos. Nós, que estávamos mortos por causa de nossos pecados, recebemos vida juntamente com Ele. Nossos pecados foram perdoados. Ele diz que no verso 14, que o documento de dívida que era contrário a nós, ou seja, a lei que nos condenava pela dívida do pecado, Ele arrancou e cravou na cruz com Ele. Estamos livres. Crente não tem medo da lei de Moisés.
Crente não tem medo da condenação que a lei profere. Crente não tem medo da maldição. Crente não tem medo, pastor, vamos fazer uma quebra de maldição na minha casa. Como? Você veio a Cristo e este problema não foi resolvido? Como assim? Ele esqueceu de cravar alguma coisa na cruz? Ah, mas é porque o senhor não sabe a força que o inimigo opera lá em casa. Como assim? Qual força é maior do que esta? Que diz aqui no versículo 15, que ele, além de ter pego essa dívida e cravado tudo isso na cruz, diz no verso 15 que ele fez mais que isso. Diz que ele algemou todos esses demônios com o diabo, seus principados, suas potestades. Ele algemou tudo e levou diante do pai dele e desfilou lá. E falou aqui, pai, todos que acusavam, todos que matavam, todos que eram bravos, todos que eram os cangaceiros, pistoleiros aí, ó. Tudo nu. Eu tirei a roupa de todo mundo. Despojar é tirar a roupa. As roupas de guerra. Jesus deixou tudo quanto é demônio pelado. Sem nada, sem moral, sem absolutamente nada. E a igreja com medo de... eu não expulso demônio não, eu ligava para o pastor. Claro, talvez você não seja de fato igreja, porque quem é igreja, ele recebeu junto com Jesus. Porque do lado de cá estava lá os prisioneiros de Jesus. E do lado de cá estavam as almas que ele arrancou das mãos de Satanás. E lhes deu liberdade, lhes deu poder. Crente que tem medo do demônio não foi liberto. Ai, pastor, mas na Bíblia está escrito que nem Miguel ousou pronunciar sentença contra Satanás. Miguel é anjo, filho, eu sou igreja. Para a igreja, Jesus falou assim, eu vos dou poder para expulsar, e em meu nome expulsarão mesmo. Para anjo ele não falou isso não, então Miguel está certo. Miguel tem que falar, o Senhor te repreendeu? Não, eu falo, te repreendo em nome do Senhor. Em 15º, por causa disso que eu já acabei de falar, que ele humilhou Satanás e sua gangue. Verso 15. Em 16º, porque Cristo é o único que está à direita de Deus. Capítulo 3, verso 1. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Meus irmãos, Cristo está assentado à destra de Deus, se tornou um dos eventos menos celebrados pela igreja. Nunca vi a igreja fazer, irmãos, vamos exaltar Cristo porque Ele está à direita do Pai. Nunca vi. Uma igreja dizer assim, irmãos, vamos adorar. Eu já vi assim, porque Ele ressuscitou, não é verdade? Irmão, Jesus ressuscitou, glória a Deus. Irmão, Jesus está à direita do Pai. E daí? Irmãos, você sabe o que significa estar sentado à direita do rei? Naquela época significava a maior posição que alguma pessoa poderia alcançar. A destra do Pai, então. A destra do Criador, então. A destra do único Deus, então. Não há maior honra do que esta. E esta foi concedida apenas e somente a Cristo. Hebreus 1,13 diz, a qual dos anjos, Deus já disse, assenta à minha direita. A qual dos anjos? Qual dos anjos que Deus chamou para sentar à direita dele? Nunca, nem Miguel, que os testemunhos de Jeová e Adventista falam que é Jesus. Se fosse Jesus, ele não tinha dito, Senhor, te repreenda. Ele é o Senhor, eu te repreendo, eu sou o Senhor. Mas se ele disse, Senhor, te repreenda, é porque ele não é o Senhor. Se ele não é o Senhor, ele não é Jesus, porque Jesus é o Senhor. Então Miguel não é Jesus. Muito simples, né? Essa lógica também vem de Cristo. Porque nele estão todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. E todo tipo de informação falsa vem do diabo. Não pode vir de Cristo. Portanto, a ideia de que Miguel é Jesus vem do diabo. Não pode vir de Cristo. Estar à destra do Pai é para Jesus somente. Agora, quão insensato e tolo é para a igreja querer prestar culto a anjos. 17º, aguenta as pontas, meu irmão, não olhe para o relógio não, pelo amor de Deus. 17º, eu falei 19, falta 3, 17, 18, 19, 19, sei lá como é que fala mais, já virou um cardinal ordinal, sei lá, ordinário. O 17º é porque a nossa vida está nele, capítulo 3, versículo 3, apóstolo Paulo diz, porque morreste, a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus.
Aleluia. A nova vida que nós recebemos quando cremos em Cristo é gerada nele. É nele que isso é gerado. Por que razão você haveria de prestar culto à personalidade, sendo que tua vida espiritual é fruto da vida de Cristo? João 15 diz que é quem está nele e ele nele que dá muito fruto. Não é você em alguma pessoa, mas é você em Cristo. Não é você nos anjos, não é você no dinheiro, não é você em absolutamente nada, a não ser em Cristo, que vai produzir o fruto derivado do próprio Cristo, que é o fruto do Espírito. 18º, porque temos que centralizar Cristo no culto, porque nós seremos glorificados na sua epifania. Capítulo 3, versículo 4 diz: quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então vós também vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia. Não apenas nossa vida está em Cristo, mas quando Cristo voltar, o nosso corpo será transformado igual ao seu, apenas de contemplá-lo em sua parousia. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz: todo olho o quê? Todo olho? E todo olho quando o vir, somente os crentes terão seus corpos transformados pelo fato de ter visto. Os demais que o virem serão destruídos, serão exterminados. Somente os crentes serão glorificados. Preste atenção, você que gosta de anjo. Seu corpo, quando Jesus voltar, não será igual de anjo, até porque anjo não tem corpo. Anjo é espírito. Seu corpo não será igual dos famosos artistas gospel que você tanto idolatra e admira. O seu corpo não será como o de ninguém, a não ser como o corpo glorioso de Jesus. Vitorioso sobre a morte, sobre doença, sobre velhice, sobre qualquer efeito do pecado. Qualquer efeito do pecado. Portanto, somente a Ele devemos prestar o nosso culto e adoração. E finalmente, o 19º motivo, porque nosso culto deve centralizar-se em Cristo, porque Ele é tudo em todos. Capítulo 3, versículo 11 diz: no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. O nosso novo homem se refaz, diz o verso 10, para o pleno conhecimento. O que quer dizer isto? Isso significa que nós crescemos aqui espiritualmente para um relacionamento pleno com Deus, como é próprio da imagem dele que nos criou. Deus colocou uma nova criatura em mim, Deus colocou uma nova criatura em você, para que esta nova criatura vá crescendo, para que ela vá amadurecendo, para que de glória em glória ela vai sendo aperfeiçoada, até que se torne pelo poder do Espírito, conforme a imagem do Senhor. Nova criatura não leva em conta raça, sexo, idade, posição social, nem coisa alguma. Você viu o que Paulo disse aí? Não há circuncisão, não há posição religiosa, não há bárbaro, não há cita, não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há homem, não há mulher, não há criança, não há velho. Em Cristo Jesus, Ele é tudo em todos. Paulo está dizendo que quem tem a nova criatura é absorvido por Cristo e todos em um só. Portanto, adoração somente àquele que tem todos em si e se torna tudo para eles. Portanto, quero finalizar hoje que nós não temos argumento nenhum que justifique a idolatria que está sendo proliferada nos cultos hoje em dia. A centralidade de Cristo é tão urgente quanto a reforma foi para os seus dias. Os cultos devem ser cristocêntricos, meus irmãos, e não podemos aceitar nada diferente disso que nós pregamos, baseados apenas em Colossenses, capítulo 1, 2 e 3. Só 3 capítulos de toda uma Bíblia que tem 1189 capítulos. Nós pegamos 3. E 19 razões. E muitos irmãos incomodados querendo ir embora. Por quê? O culto não está centralizado em Cristo. Espero que isso seja. Porque eu vou dizer para você quanto tempo durou um culto na igreja primitiva. Quando Ananias foi mentir para Pedro, que tinha combinado com a esposa dele de mentir, ele caiu morto, os meninos pegaram e foram enterrar ali na Melville John. E quando voltaram, depois de 3 horas que chegou a esposa dele, o culto estava lá. Depois de 3 horas que Safira chegou. E quando ela chegou, Pedro perguntou para ela, morreu os meninos. Pedro, chega, né? Vamos enterrar a igreja inteira? É? Paulo, quando em Atos 20 foi pregar na cidade de Troade,
sabe? A Bíblia diz que ele começou a pregar às 6h. Meia-noite o cara estava pregando e Eutico caiu da janela. Vocês já repararam que quem cai da janela por causa... Só cai para o lado de fora? Nunca cai para dentro da igreja, né? Nunca. O cara, ele está dormindo espiritualmente, ele está mole, está lerdo, ele está uma plasta no meio da igreja. Na hora de cair, não cai para dentro da igreja, não. Só cai para fora. Aí Paulo tem que ir lá ressuscitar o cara, meia-noite. Paulo ressuscita ele, traz ele de volta para dentro do cenáculo, e Paulo continua pregando da meia-noite às 6h. Você quer o quê? 12 horas de pregação. Aí a pessoa fala, mas também era apóstolo Paulo, então por que Eutico dormiu? Fique esperto. Quero finalizar dizendo que Cristo, somente a Ele, a glória de Deus. Amém? Vamos aplaudir a Ele. Aleluia.